Olá! Nesta aula, vamos ver um pouquinho de função logarítmica, para depois estudarmos os gráficos da função logarítmica. Vamos relembrar um pouquinho de funções. O estudo da função é importante, uma vez que elas podem ser aplicadas em diferentes circunstâncias. O significado de função é intrínseco à matemática, permanecendo o mesmo para qualquer tipo de função, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, uma função exponencial ou logarítmica. Portanto, a função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável x assume. Toda função definida pela lei de formação f de x igual a logaritmo de x na base a, com a diferente de 1 e a maior que zero, é denominada função logarítmica de base A. Nesse tipo de função, o domínio é representado pelo conjunto dos números reais maiores que zero e o contradomínio como o conjunto dos números reais. Podemos observar nesse tipo de função que a variável independente x é um logaritmando. Por isso, denominamos essa função como logarítmica. Observe que a base a é um valor real constante, pois não é uma variável e sim um número real. Acompanhe alguns exemplos de funções logarítmicas. Exemplos de funções logarítmicas. F de x igual a logaritmo de x na base 2. F de x igual a logaritmo de x na base 3. F de x igual a logaritmo de x na base 1 sobre 2. F de x igual a logaritmo de x na base 10. F de x igual a logaritmo de x na base 1/3. F de x igual a logaritmo de x na base 4. F de x igual a logaritmo de x menos 1 na base 2. E f de x igual a logaritmo de x na base 0,5. Vamos determinar o domínio da função logarítmica para que essa função exista. Lembre-se que o domínio da função é de onde parte a relação. Aonde chega essa relação é o contradomínio, sendo os valores utilizados no contradomínio a imagem dessa função. Para uma função f de x igual a logaritmo de b na base a, temos b maior que zero, a maior que zero e a diferente de 1. As funções logarítmicas também podem ser classificadas como função crescente ou função decrescente. Isso acontece em função da base do logaritmo da função, se for maior ou menor que 1. Lembre-se que, segundo a definição da função logarítmica, a base deve ser maior que zero e diferente de 1. Se a maior que 1, a função será crescente, qualquer que seja o valor real positivo de x. E se a maior que zero e menor que 1, a função será decrescente. Perceba que a função logarítmica é a reunião de todos os conteúdos já estudados sobre logaritmos até esse momento, mais os gráficos das funções que iremos construir. Saiba também que iremos utilizar todos os conceitos vistos em aulas anteriores, mais as informações sobre domínio, imagem e contradomínio. Logo, vamos recapitular algumas informações. Acompanhe primeiro a definição de logaritmo e alguns exemplos. Definição de logaritmos. Logaritmo de b na base a
igual a x, ou seja, a elevado a x é igual a b, aonde a é a base do logaritmo, b é o logaritmando e x é o logaritmo. Exemplos numéricos. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Logaritmos de 9 na base 3 é igual a 2, pois 3 elevado a 2 é igual a 9. Lembre-se que, além das propriedades dos logaritmos, tem algumas consequências da definição. São bastante usadas, assim como as propriedades. Acompanhe as consequências. Primeira consequência: logaritmo de 1 na base a é igual a 0. Sempre que o logaritmando for 1, o resultado do logaritmo será 0, para qualquer valor de a. Segunda consequência: o logaritmo de a na base a é igual a 1, para qualquer valor de a, ou seja, se a base for igual ao logaritmando, o resultado do logaritmo será sempre 1. Terceira consequência: logaritmo de a elevado a m na base a é igual a m. Perceba que a base e o logaritmando devem ser iguais para que essa consequência exista. Quarta consequência: logaritmo de b na base a é igual a logaritmo de c na base a. Logo, b é igual a c. Quinta consequência: a elevado ao logaritmo de b na base a é igual a b. Veja que as bases da potência e do logaritmo devem ser iguais para que o resultado do logaritmo seja o logaritmando. Além das consequências dos logaritmos, que são muito utilizadas, temos também as propriedades dos logaritmos, que nos ajudam quando os logaritmos possuem valores maiores, além de facilitar a resolução das equações logarítmicas. Acompanhe as 3 primeiras propriedades. Primeira propriedade: logaritmo de a vezes c na base b é igual a logaritmo de a na base b mais logaritmo de c na base b. Ou seja, escrevemos um logaritmo para cada logaritmando, utilizando a mesma base e definindo uma adição entre eles. A segunda propriedade: logaritmo de a sobre c na base b igual a logaritmo de a na base b menos logaritmo de c na base b. É a mesma coisa que a primeira propriedade, porém, desta vez, subtraímos, visto que, em um primeiro momento, temos uma divisão. Terceira propriedade: logaritmo de a elevado a m na base b igual a m vezes logaritmo de a na base b, ou seja, o expoente do logaritmando passa multiplicando o logaritmo todo. Para utilizarmos a quarta propriedade, devemos relembrar que podemos transformar qualquer raiz em um expoente fracionário, pois a radiciação é a operação contrária da potenciação. Acompanhe as outras 3 propriedades. Quarta propriedade: logaritmo de raiz m de n na base b igual a 1 sobre m vezes logaritmo de n. Essa propriedade leva o mesmo princípio da terceira, porém, antes deve ser transformada a raiz para expoente fracionário. Quinta propriedade: cologaritmo de b na base a é igual
a menos logaritmo de b na base a, sendo b maior que zero, a maior que zero e a diferente de 1. Sexta propriedade, logaritmo de b na base a igual a logaritmo de b na base c, sobre logaritmo de a na base c, sendo b maior que zero, a maior que zero, a diferente de 1, c maior que zero e c diferente de 1. Para resolvermos as equações logarítmicas, temos que ter bem claro o processo de resolução de uma equação do primeiro grau, a fórmula de Bhaskara e o processo de resolução da equação do segundo grau, pois normalmente é utilizado um desses dois conceitos para chegarmos ao resultado de uma equação logarítmica. Caso tenha dúvidas sobre equações do primeiro grau e do segundo grau, pesquise em livros didáticos do ensino fundamental, segunda fase, além de assistir novamente às aulas anteriores. Vamos resolver uma equação logarítmica para retomarmos. Logaritmo de x ao quadrado menos 2x mais 1 na base 2 igual a 2. Aplicando a definição de logaritmos, temos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 2 ao quadrado. Resolvendo a potência, temos x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 4. Passando o 4 para o outro lado do sinal de igual e igualando a zero a equação, temos x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 4 igual a zero. Logo, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Veja que, utilizando a definição de logaritmos, chegamos em uma equação do segundo grau que utilizaremos fórmula de Bhaskara para solucionarmos. Acompanhe. Primeiro, identificamos quem é o a, o b e o c da equação para, daí sim, substituirmos na fórmula. Neste caso, temos a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Primeiro, calculamos o discriminante, utilizando delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores, temos delta igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Resolvendo a potência e as multiplicações, temos delta igual a 4 mais 12. Logo, o delta é igual a 16. Agora, substituímos os valores que temos na fórmula x igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos 2 mais menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Fazendo o jogo de sinal menos com menos, que dá mais, e resolvendo a raiz quadrada, temos x igual a 2 mais menos 4 sobre 2. Calculamos o x', que é igual a 2 mais 4 sobre 2 igual a 6 divididos por 2, que é igual a 3. E o x, duas linhas, que é igual a 2 menos 4 sobre 2 igual a menos 2 dividido por 2, igual a menos 1.
Assim, o conjunto solução da equação logarítmica é 3 e menos 1. No nosso próximo encontro, veremos os gráficos das funções logarítmicas, para encerrarmos o conteúdo logaritmos. Espero que essa aula tenha sido bem proveitosa. Até o próximo encontro.